Chứ vừa tâm nó cũng sẽ đổi môn cuối tăng được chứ Señor, ya se amaran. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरातिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सप्तभक्तै नमो नमः। भक्ताभिना अमराधलक्ष्यै हेताश्च कामादितारं नमामि। कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना बिल्वे नमस्ते चरणारविन्दं 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 राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरामिहास्यं वदामि राधां करुणावदन्तं ततो मान्नास्ति श्यामसुन्दरसिकन्दशेखर स्निरहासमुरली मनोहर राधिकारसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदादशनतिनं विभो प्रार्थये ब्रजेन्द्रनन्दनम् अस्तु मोहन तवादिवल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरे प्रियम् प्राणनाथ विश्वाननन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसटपदम् राधिकापदतलेखितास्थिते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम्। श्री विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलद्रष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि
अहं न जाने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे Okay, harmonium rhythm, put it inside. So, first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of mine. Gurupad Padma, Nitya-lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj. And Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Bhakti Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presenting all of my respectful views. Então, primeiramente, eu ofereço. Ofereço minhas humildes e respeitosas reverências aos meus Gurudevas Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente também ofereço minhas humildes e respeitosas reverências a Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshashidhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Prabhupada Goswami Maharaj, todos os Vaishnavas, Vaishnavis, devotos sênios aqui presentes e também aos meus convidados aqui presentes essa noite. So, by the causeless mercy of Guru and Gauranga, we also very nicely perform Lord Jagannath Ratha Yatra. Pela misericórdia e sem causa de Guru e Gauranga, nós observamos, fizemos esse festival de Jagannatha Ratha Yatra. Yeah. How? Harikatha. Yeah. Harikatha means Ratha Yatra. Que festival é esse? Esse festival é Harikatha. Harikatha significa Ratha Yatra. Here Jagannath, Baladev and Subhadra, very nice beautiful chariot. They are going to Jagannath temple to Gundicha temple. Então, Jagannath, Baladeva e Subhadra, cada em uma carruagem muito bela, vão do templo de Jagannath até o templo de Gundicha. And that time Lord Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in ecstatic mood and dancing, singing in front of Lord Jagannath.
E nessa ocasião, Mahaprabhu estava presente, dançando estaticamente diante da carruagem do Senhor Jagannatha. And all the devotees, they also playing mridanga, kartal, gongs and different instruments. E vários devotos estavam ali presentes, tocando diferentes instrumentos, como mridanga, kartal, gongo e assim por diante. And especially when Lord Chaitanya Mahaprabhu chanted holy names, Nam Sankirtan, everybody completely absorbed the ecstatic mode, so much sweat dropping from their body. Em especial, quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu cantava os nomes do Senhor, todos ali presentes ficavam completamente absortos em êxtase transcendental e manifestavam sintomas transcendentais como suar. Todos ficavam completamente molhados de suor. And Lord Jagannath very happy. Though he is sitting on the chariot, his body is rolling up and down. Então, o Senhor Jagannatha, vendo aquilo, ficava muito, muito feliz. E apesar de estar na carruagem lá em cima, ele ficava dançando assim para frente e para trás. Because Jagannath means Krishna. He is remembering the pastimes of Ras dance, how Gopis, especially Srimati Radhika, dance in Ras dance. Porque o Senhor Jagannatha é o próprio Krishna. E quando ele via aquilo, ele via os devotos daquele jeito, ele se lembrava dos doces passatempos em Vrindavan, em especial da Rasa Lila com Srimati Radhika, das Gopis. Krishna now is remembering his own pastimes in Vrindavan Lila. Então ali ele se lembrava de seus doces passatempos em Vrindavan. When Krishna played the flute, then all the Gopis completely absorbed in ecstatic mode and start to dance. Quando Krishna toca a sua flauta, todas as Gopis ficam completamente absortas e em humores estáticos. How they are dancing? Como elas dançam? Radha nache, Krishna nache, nache Gopi Gan. Man mera ban gaire sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache Gopi Gan. Man mera ban gaire sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache Gopi Gan. Man mera ban gaire sakhi pavan Vrindavan.
about this song, when Krishna played the flute, then everybody started to dance. Radha nache, Krishna nache, nache Gopika. Então, significa, Srimati Radhika she danced, and all the gopis, they also started dancing. o significado dessa canção é que Krishna toca a flauta e todos começam a dançar. Primeiro Srimati Radhika dança e depois todas as gopis dançam. And everybody is completely absorbed in the same mood of Vrindavan. E assim todos estão completamente absortos e imersos nos humores estáticos de Vrindavan. But how is Vrindavan, beautiful Vrindavan? Quão bela Vrindavan é. Bhumi Chintamani prakara sadmasa kalpa vriksha Lakshabritesu suravira palayantam Lakshmi satasahasra sambrama Sevamanam Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami. And Brahmaji recited this verse. Govinda, which is called Adipurusha, I also worship to him. Então Brahmaji recitou esse verso onde fala Govinda, que é Adipurusha, eu o adoro. Adipurusha means who is the original and who is the Anadira Adi Govinda. He is called the without beginning. Então Adipurusha significa o Senhor original, aquele que não tem início, não tem começo. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadira Adi Govinda. Anadira Adi. Then, so this now this Vrindavan, house beautiful. Chintamani Prakara Sadmasu. All the houses of Vrindavan built with the Dija stone. That is called Chintamani. Quão bela é Vrindavan! Todas as casas de Vrindavan são construídas de pedras do desejo. All the trees of Vrindavan, that is called the Kalpa Vriksha, fulfilling all your desires. Todas as árvores de Vrindavan são Kalpa Vriksha, isso é, elas realizam todos os desejos. And millions cows, that is called Kamadhenu, fulfill all the desires. E há milhões e milhões de vacas, Kamadhenu, são vacas que também realizam todos os seus desejos. And Lakshmi Sata Sahasra Sambrama Sevamanam, all the consort of Narayan, Lakshmi, used to come in Vrindavan and they also start to blooming in there. E todas as consortes, as Lakshmis, milhares de Lakshmis, os consortes do Senhor Narayan, elas vão a Vrindavan e ali elas varrem. Katha Danam Nattam Gamanopi Vamsi Priyasaki Siya Kamta Kamta Parama Purusha. Ancient Param Purush Krishna, with the supreme personality of God, is saying Bhagavan. But gopis, they are thinking Krishna is our beloved this moment. E lá em Vrindavan, Krishna, ele é Param Purusha, ele é o Senhor Supremo, mas as gopis o veem simplesmente como seu amado. When they speak to each others, very nice, sweet melody, rhythm coming. E quando eles estão falando umas com as outras, uma melodia muito doce se manifesta. There are no need to play any kinds of instruments, harmonium, piano, no need. Because when they just to speak, and sweet melody automatically coming. Essa melodia é tão bela e tão doce que não precisa de nenhum instrumento, harmônio, piano, violão, nada. When they walk, very nice, beautiful dancing pose. E quando elas estão caminhando, cada passo que elas dão é como uma bela posição de dança. Katha Ganam Nattam Gamanopi Vamsi Priyasaki. And their Vamsi means flute. Flute is called the messenger. Gives the message to all the gopis. E em Vrindavan também há essa flauta, uma flauta muito especial que leva uma mensagem até todas as gopis. What message? Qual é a Giving to mensagem? the gopis. Qual é a mensagem que chega até as gopis? Just
chanting the name of the gopis. Então, essa flauta está, na verdade, chamando o nome de cada uma daquelas gopis. And all gopis are thinking, Krishna is calling to me. Cada gopi pensa, Krishna está me chamando. Just the flute playing the sound, klim. For all gopis, they are thinking, Krishna, only he is calling to me. Então, esse som que sai da flauta é o som clean. Mas todas as gopis estão pensando, Krishna está me chamando pelo meu nome através da flauta. And all the gopis, they also run towards Krishna. E assim, They gave up all their household duties. as gopis abandonam todos os seus afazeres domésticos e correm em direção a Krishna. And Krishna is calling to us also. Krishna is calling to everybody. Krishna também está chamando cada um de nós aqui. Ele está First you chamando try to todo mundo. understand, you are not this body. Mas primeiro você tem que entender que você não é esse corpo. Who are you? Quem é você? Who are you? Fala. Servant of Simatirada. First, we are the servant of Krishna. Yes, Saru bhai. Krishna Understand? In morning I told. Who are you? You are the servant of Krishna. Krishna Das. Jeev Krishna Das, Evisas Korle to our when this or this faith will come, all we are the servant of Krishna. Krishna Das. Então, primeiramente, a gente tem que compreender qual é a nossa posição. Todos nós somos servos eternos de Krishna. Temos que desenvolver fé plena nisso. First you try to understand, you are not this body, you are servant of Krishna. Krishna Das. Entenda isso, você não é esse corpo, você é um servo de Krishna. Now we forget to Krishna. So now we are thinking you are the servant of Maya. Todos nós somos servos de Krishna, mas agora estamos pensando que somos servos de Maya. Because this bodily conception has come. Por conta da nossa concepção corpórea. What is the bodily conception? O que quer dizer isso? What is the bodily conception? I am man, I am woman. Isso quer dizer que você pensa, eu sou homem, eu sou mulher. I am Indiano, Brasiliano, British, Indiano, brasileiro, americano, inglês, colombiano. Actually, all we are the residents of the transcendental world. Na realidade, todos nós somos residentes do mundo transcendental. We forget to Krishna. We did not serve to Krishna. For this regard, we have come in this material world and suffering the three folds of Maya. E porque a gente está esquecido de Krishna, a gente vem para esse mundo material e sofre as três misérias presentes nesse mundo. And bodily conception has come. E assim, a gente desenvolve essa concepção corpórea. But again you take shelter at lotus feet of Guru and serve Guru and Krishna, then you realize I am the servant of Krishna. Krishna Das. Mas se você abrigar-se em Shri Guru, aceitar instruções dele e servi-lo, assim você vai realizar que você não é servo de Maya, e sim servo de Krishna. Try to understand. The first philosophy. The Jiver Sarup hoy Krishna Nitya Das. Krishna Pasarati Vedagi Prakash. This is it. First you try to understand this philosophy. Tente entender, essa é a filosofia base. Nós temos que primeiro entender isso, que nós somos todos servos de Krishna. You are soul. Soul means the part and parcel of Lord. Você é a alma. A alma significa que você é parte integrante do Senhor. Krishna says, Arjuna, Mamai Vangsa, Jiva Loke, Jiva Bhuta, Sanatana. Hey Arjuna, all the living entities, all we are the part and parcel of Lord. And eternal and transcendental. Então Krishna fala a Arjuna no Srimad Bhagavad Gita que todas as almas são parte, minha parte integrante, e são eternas. So how you realize that you are the servant of Krishna? Tate Krishna bhaje kare, Gurur sevan, maya jal chute paye, Shri Krishna charan. Tate Krishna bhaje kare, Gurur sevan. Chant holy names, serve Guru and Vaishnava. Then slowly realization will come. I am not this body, I am the servant of Krishna. Mas então qual é o método?
que nós podemos praticar para realmente compreendermos e realizarmos que somos servos de Krishna. Nós devemos servir Guru Vaishnavas e cantar os santos nomes. Assim, gradualmente, essa compreensão virá. Regarding chanting of the holy names, then the realization will come. No, I am not this body. I am the servant of Krishna, Krishna Das. Simplesmente por cantar os santos nomes, essa realização virá. Eu não sou servo de Maya, eu sou servo de Krishna, eu não sou esse corpo. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu recited Varchetu Darpana Marjanam Bhavamaha Davagirvapanam Sreya Kairva Chandrika Vidaranam Viddavadhu Jivanam Anandam Vadevardhanam Pratipadam Purnamrita Sadhanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Nam Sankirtan. This Nam Sankirtan is very powerful. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu recitou esse verso explicando quão poderoso Sri Nama Sankirtan é. Regarding chanting the holy names, then all your unwanted things, anarthas, are removed from your heart. Por cantar os santos nomes, todas as coisas indesejáveis serão removidas de seu coração. Cheto darpana marjanam bhava maha dabag nirvapanam sriya kaiva chandrika vidaranam viddavadhu jivanam anandam vadevardhanam pratipadam purnamrita sadhanam sarva atma snapanam param vijayati Sri Krishna Sankirtan. So now why I am saying, because Krishna, when he played the flute, then all the gopis they running towards Krishna. Então eu estava explicando como quando Krishna toca a flauta, todas as gopis correm para ele. Krishna, he is calling to everybody, not on the way. Krishna did not make the discrimination. He is calling to everyone. Mas Krishna, ele não está excluindo ninguém, ele não está discriminando ninguém. Na verdade, ele está chamando todo mundo. So maybe a question will come: Why you are not going? Gopis they are going. Why you are not going? Mas a pergunta é, então, se ele está chamando todo mundo, por que que nós não estamos indo? Fala. Huh? Because our ears completely are blocked. Understand? Porque nós estamos com os Blocked is ouvidos. what? Blocked with the desires of material sense gratification. A gente não ouve porque a gente não está ouvindo isso porque nossos ouvidos estão entupidos pelos nossos desejos materiais. If you block your ears with the finger, if I 1,000 times called and utter your names, you cannot listen. Então, se você tampar seus dois ouvidos e eu falar milhares de vezes o seu nome, não tem jeito, você não vai ouvir. Sometimes baby is also playing, putting the two fingers. What sound coming? No sound. You can still not be there. A gente pode ver às vezes bebezinhos brincando, eles tampam os ouvidos. Qual o som que vem? Não tem nenhum som. Sometimes a baby, when you are small baby, they are playing. They hardly come. A gente vê os bebezinhos brincando assim. As I when fire burn and you had sound or not? You can see yourself now. Você pode ver, bote o dedo do seu lado aqui, não vai ter nenhum som, vai fazer só um chiado assim, um ruído estranho. Um ruído. So for this regard, Krishna's and sound of the flute not enter in your ears. E porque você está com o ouvido bloqueado, você não ouve o som da flauta de Krishna. So for the Nartam Das Thakur, he sang, Ar kabe nitai chandir, karuna hoibe, samsar basana mor, kabe tuchha hobe, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব Nartam Das Thakur. When you will receive the mercy of Akhanda Gurutatta Nityananda Prabhu. Então, Sri Narottam Das Thakur está explicando que quando chegar o dia em que você receber a misericórdia de Akhanda Guru Tattva Sri Nityananda Prabhu, When you receive the mercy of Nityananda Prabhu, then all our samsara vasana desire to material sense gratification will be destroyed. Nesse dia, todos os seus desejos materiais, seus desejos de desfrutar dos sentidos serão destruídos. So pray to Nityananda Prabhu, Akhanda Guru Tattva Baladev Prabhu.
Então, ore a Nityananda Prabhu, Akhanda Guru Tattva, Baladev Prabhu. Nitai Padakamala Koti Chandra Susitala Je Chayai Jagata Judai Hano Nitai Bine Bhai Radha Krishna Pai Dira Kori Dhara Nitai Pai Natam Das Thakur Prem Bhakti Chandrika very nicely glorified about Nityananda Prabhu, Nityananda Tattva Guru Tantra. Srila Narottam Das Thakur glorifica Nityananda Prabhu nessa canção que está no livro chamado Shri Prema Bhakti Chandrika. Nitai Pada Kamala Koti Chandra Susital Je Chaya Jagata Judai Hano Nitai Vinevai Radha Krishna Pai. Without this mercy of Nityananda Prabhu, any method you cannot receive the mercy of Divine Kura Radha and Krishna. Sem receber a misericórdia de Nityananda Prabhu, não há nenhuma outra forma de receber a misericórdia de Shri Radha Krishna. So very carefully hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Então se agarre muito cuidadosamente aos pés de lótus de Shri Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu means Guru Padma, Akhanda Guru Tattva, undivided Guru Tattva. O que quer dizer Nityananda Prabhu? Nityananda Prabhu significa Akhanda Guru Tattva, significa Shri Gurudev, os pés de lótus do nosso mestre espiritual. Jai Guru Deva, Jaya 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 Guru One sloka, simple. What is that? Dhyana Moolam Guru Murti, Puja Moolam Guru Padam, Mantra Moolam Guru Vakam, Moksha Moolam Guru Kripa. How many do you know? How many? Quem aqui sabe esse mantra? Learn everybody. Todos aprendam esse mantra. Dhyana Moolam Guru Murti. What is the meaning? Follow. Qual o significado disso? Sim, a raiz de toda a meditação é a forma do Guru. O Jamanam Guru Padyam, que é a raiz de toda a forma de meditação, são os pés de lótus do são os pés de Dhanamulam. Não, desculpa. Porque o Jamanam Guru Padyam, a raiz de toda adoração são os pés de lótus do Guru. Mantra Mulam Guru Bhakyam, a raiz de todo mantra são as instruções do Guru. E Moksha Mulam Guru Kripa, a raiz de toda a liberação é a misericórdia do Guru. Understand? Entendeu? First, how to absorb with Guru Pada. Primeiramente a gente deve entender e tentar se absorver em Shri Guru Pada Padma. When you receive this mercy of Guru, then automatically Krishna Prem manifests in your heart. Então depois que você conseguir fazer isso, você vai receber a misericórdia de Guru. E aí, Krishna Prema, amor transcendental por Krishna, vai se manifestar. Or the Sanatan Das is saying, Asraya Koriya Bandha Siguru Charana Jaha Huite Mile Bhai Krishna Premodana Asraya Koriya Bandha Shri Guru Chara Jaha Hoite Mile Bhai Krishna Premadana. Asray Kariya Bandhu, means absolutely, completely surrender to the feet of Guru Pada. Então, essa canção fala Ashaya Koryavandhu, absolutamente por completo, renda-se a Shri Guru Pada Padma, abrigue-se nele. Not 10%, 20% or 50%. How many percentage? 100%. Não se renda só 10, 20, 50%, se renda 100% a Shri Guru. Asraya Koriya Bandhu Siguru Charan. Jaha Vite Mere Bhai Krishna Prevadam. By the causeless mercy of Guru, then we receive Krishna Prema. Pela misericórdia sem causa de Guru, você vai receber Krishna Prema. Then, so, why I am saying? Because whenever the first Guru Nishtha will come, then Nama Nishtha, Bhajan Nishtha, this is the process. Nishtha means steady, step by step coming. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro você deve desenvolver Guru Nishta, depois
Bhajanista. E depois, Namnista e Bhajanista. O que significa Nista? Nista significa essa firmeza inabalável. And Guru Nishta, Guru Bhakti, that's called the backbone of our sadhana and bhajan. E essa firmeza inabalável em Shri Guru e devoção a Shri Guru é a espinha dorsal de Bhakti, de devoção. Without, if your backbone is not strong, you cannot sit properly. Se a sua espinha dorsal não for forte, você não vai conseguir nem se sentar direito. Huh? In the same way, that's in Guru Nishta, Guru Bhakti, that is called the backbone of our bhajan and sadhana. Então entenda o quão importante é Guru Nishta e Guru Bhakti. Elas são a espinha dorsal de Bhakti. And never criticize Guru, or one who criticizes Guru, never see his face again. E nunca critiquem seu Guru. E aquela pessoa que critica seu Guru, jamais sequer olhe no rosto dessa pessoa. Guru ninduker mukh kabhu na heriba. In this Bengali verse, very clearly, Guru ninduker mukh kabhu na heriba. One who criticizes my Gurudev, never see his face again. Então esse verso em Bengali explica que aquela pessoa que critica meu Gurudev, eu jamais olharei na cara dela. So, I am saying it because Krishna played the flute, all the gopis are running towards Krishna. Still Krishna is calling to us, we are not going. Why? Because samsara vasana desire to enjoying the material sense gratification in our heart. So, our ears blocked with samsara vasana. Por que eu estou falando isso? Porque Krishna está tocando sua flauta e todas as golpes estão correndo para ele. Mas a gente não está correndo porque estamos com os ouvidos bloqueados por samsara vasana. Isso é o desejo de desfrutar desse mundo material. So that means Krishna is calling to you. He is calling, come, come. Isso But quer you are dizer, not listening. isso quer dizer que Krishna está chamando você. Ele está falando, venha, venha, mas você não está ouvindo. Then how listening? Chanting holy names. Then your ears will be open. And the block will be what? Moved. Então, como a gente vai fazer para ouvir esse chamado de Krishna? Simplesmente cante os santos nomes e aí esse bloqueio será removido dos seus So ouvidos. Nam Sankirtan. This is very important. In this Kali Yuga, Nam Sankirtan. Hare Nam, Hare Ram, Hare Ram Eva Kevalam. Kalo Nastiva, Nastiva, Nastiva Gatirannatha. In this Kali Yuga, Nam Sankirtan. And chant holy names, more and more chant holy names. Então, em especial nessa Kali Yuga, nessa era em que estamos, esse cantar dos santos nomes é muito, muito poderoso. Cante os santos nomes. And pray to Guru and Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. E ore para o seu Guru, Nityananda Prabhu e Chaitanya Mahaprabhu. Kabe habe bolo sedin আমার অপরাধ ঘুচি শুদ্ধ নামে রুচি কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার কবে হবে বল সেদিন আমার অপরাধ ঘুচি শুদ্ধ নামে রুচি কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার কবে নিত্যানন্দ মরে করি দয়া ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া কবে নিত্যানন্দ মরে করি দয়া ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া নামের হাটেতে দিবে নয় অধিকার নামের হাটেতে দিবে নয় অধিকার. Pray to Nityananda Prabhu every day. Early in the morning when you wake up, pray to the feet of Akhanda Gurudatta Nityananda Prabhu. Hey Nityananda Prabhu, when you give me mercy, kabe Nityananda mone kari daya, chhadaibe mor bishoyer maya. When you will give up all kinds of material sense gratification.
Então ore a Shri Nityananda Prabhu todos os dias. Todos os dias, assim que você acordar, ore a Nityananda Prabhu. Quando Nityananda Prabhu me conceder sua misericórdia, eu vou abandonar todos os desejos de desfrutar desse mundo material. Then I will eligible to chant pure holy names. E nessa condição, eu terei a elegibilidade de saborear e cantar os santos nomes. Then you understand what is the perfect meaning of Ratha Yatra. E aí, nessa condição, você vai entender qual é o significado perfeito de Ratha Yatra. The Krishna, he is going Kurukshetra to Vrindavan. This is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. O humor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu é de que Krishna está indo de Dwaraka para Vrindavan. Kurukshetra to Vrindavan. Krishna has come Kurukshetra, Dwaraka to Kurukshetra. And now Krishna is going Kurukshetra to Vrindavan. This is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então Krishna foi de Dwaraka para Kurukshetra e de Kurukshetra para Vrindavan. Esse é o humor de Chaitanya Mahaprabhu. That means gopis, they are taking to Krishna Kurukshetra to Vrindavan. This is their mood, high class mood. Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested this highest mood. Então isso quer dizer que as gopis estão levando Krishna para Vrindavan. Esse humor é muito, muito elevado. E Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestou esse humor. And that time they also have a chastisement to Krishna also. E também ele mostra como naquela ocasião as gopis castigaram, foram muito duras com Krishna. Because they have so much love and affection with Krishna. Elas têm muito amor e afeto por Krishna. If you love someone, that time you can give heavy chastisement. Se você ama alguém de verdade, você pode ser realmente extremamente duro com essa pessoa. Love means this. Esse é o significado de amor. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he explained, if Guru only glorify to you and never chastisement to you, actually you are not receiving this mercy from Guru. Então, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, ele explica que se Guru está somente lhe glorificando e não lhe castiga, não é duro com você, então você está sendo desprovido de misericórdia. How do you know? You receive this mercy of Guru. If Guru chastisement to you, then you think, yes, I received the mercy of Guru. Qual é o sintoma, qual é a prova de que Guru está lhe dando sua misericórdia? Isso acontecerá quando Guru lhe castigar. Maybe Guru did not chastise to me. Guru knows that you are very soft. If I chastisement, then broken. Então você pode começar a pensar, Gurudeva nunca me castigou, nunca foi duro comigo. Mas não pense assim, Guru sabe que você é muito, muito suave. Se ele te castigar, você vai se quebrar. As like long bamboo stick. Então é como uma vara de bambu bem grande. Green long bamboo stick. How to bend? Como é que você faz para entortar uma vara de bambu que está verde e é bem grande? How will do? Slowly, slowly, slowly. Tem que ir bem devagar. At a time the bend, then that bamboo stick will be what? Porque se você de uma vez tentar dobrar aquele bambu, ele vai se quebrar imediatamente. This is the process. Esse é o processo. Because Guru, when he realized, now if I chastise to me, then he can tolerate, he will not give up. Entenda que Guru sabe tudo. Ele sabe que se ele lhe castigar, você não vai aguentar. And if you not, Bhajan sadhana not matured, or Guru chastise, then you will run away and never come back. Oh, this Guru is not good Guru. Ele sabe quando você vai aguentar. Primeiro ele falou, ele sabe quando você vai aguentar. Sim, Guru sabe exatamente o tanto que você vai aguentar. Então, mas se ele te castigar de uma forma que você não aguentar, você vai falar, esse Guru não presta. Then you commit offenses, lotus feet of Guru. Isso é muito sério, você vai assim cometer uma ofensa aos pés do nosso Guru. Understand? Isso é muito sério. Guru Drohi, Guru Aparadhi, one who against Guru, after that death, in their life they will go to hell. So Guru knows. If I chastise to them, they will go to hell. So for their Guru does not want to chastisement. Guru sabe que se ele te castigar além do que você vai aguentar, você vai embora e assim você vai cometer ofensa a Guru. O que vai acontecer? O resultado disso é que você vai para o inferno. Então, Guru, ele não te castiga por isso.
But slowly, sometimes chastisement. Otherwise you would thinking, oh, what I am doing, this is good. Mas Guru, ele é muito perito. Ele vai lhe castigar de uma forma adequada, porque você está sempre pensando, o que eu estou fazendo está certo. Mas não, Guru, ele vai te corrigir de forma adequada. Understand or not? Entendeu ou não? So Guru Kripa. If Guru chastisement to you, then we think, oh, now I am received the mercy of Guru. Então, isso é Guru Kripa, isso é a misericórdia de Shri Guru. Se Guru lhe castigar, você deve entender que aquilo é a misericórdia dele. So, just I will explain how gopis, they have love and affection with Krishna. Então eu estava explicando como as gopis têm verdadeiro amor e afeição por Krishna. And for this regard, gopis, especially Srimati Radhika, chastisement to Krishna. Por isso, as gopis, e em especial Srimati Radhika, Very sweet. castigam e são duras com Krishna. She used very sweet teaching words, teaching words. Então ela usa palavras que são muito doces, mas são muito provocantes. Understand? Teaching words means, if your finger cut, blood coming, and put some salt, then you understand O que how you feel. significa uma coisa que é provocativa. Se você está cortando uma batata e corta seu dedo, imediatamente coloque sal. Aí você vai entender o que é uma coisa que é provocativa. You take a knife, cut your little bit finger, then put salt, then you understand how pain comes. Corte o seu dedo e depois bota só um pouquinho, não precisa ser só um pouquinho de sal. Aí você vai entender o que é isso. In the same way, gopis, they use the teaching words to Krishna. Da mesma forma, as gopis estão provocando Krishna com suas palavras. Actually, Krishna is feeling separation from the gopis. Now gopis also again teaching. Put the salt. Entenda o que está acontecendo. Krishna, ele está sentindo muita saudade das gopis. E quando elas se encontram com ele, o que elas fazem? Elas colocam sal na ferida dele. If your finger cut in the knife, you feel pain or not? At same time, someone also put the salt, then more. Entenda, se você cortou o dedo, e aí vem uma pessoa e coloca sal na sua ferida, a dor vai ser ainda maior do que somente o corte. In the same way, Krishna is feeling kind of separation from gopis and crying for gopis. And now gopis, especially Srimati Radhika, she used many harsh words. And Krishna, how is feeling? You don't understand. Então Krishna está sentindo muita saudade das gopis. E quando eles se encontram, a Srimati Radhika usa palavras muito duras com ele. Tente compreender como Krishna está se sentindo nessa situação. The gopis in this way chastisement to Krishna. Por quê? Porque as gopis estão ali castigando Krishna. Because they have so much love and affection with Krishna. Esse castigo ocorre por causa do amor e afeição que as gopis têm. Then another example, then you understand. Your baby want to touch the fire. Again and again, but you forbidden. Stop. But baby, your son does not listen your advice. Then what will do? Então, para você entender, por exemplo, imagine que seu filho, seu bebezinho, está tentando meter a mão no fogo. E aí você para e você impede ele. Mas Catch ele the hand of the continua gopis tentando. and touch the fire. Then go fire. Then baby never again touch the fire. E aí o que que você pode fazer? Então você passa a mão dele bem rápido perto do fogo, aí ele vai sentir o calor e aí vai ficar com ele. Aí ele vai pensar, não vou fazer isso não. You are not desired baby's hand burned in the fire. But you giving this, teaching to him. A realidade You é are que not você... listening. So you can touch the fire, didn't understand. A realidade é que você não quer que o bebê queime as mãos, mas você está fazendo isso para quê? Para que ele aprenda que aquilo é perigoso. So in the same way, Srimati Radhika, she used many teaching words to Krishna. Então, da mesma forma, Srimati Radhika, ela usou essas palavras provocativas quando falando com Krishna. Especially Srimati Radhika, she asked, "Hey Krishna, now left Vrindavan, you are staying in Dwarkapuri.
Ela falou: "Ó Krishna, você foi embora de Vrindavan e agora está em Dwarkapuri. How possible you forget your mother Jashoda? Como é que você se atreve a esquecer a sua mãe Yashoda?" One day I told, you cannot forget the love and affection your mother. Eu falei: "Você não deve jamais esquecer o amor e a afeição de sua mãe." Who can forget the love and affection of your mother? Quem pode esquecer o amor e a afeição dado And pela what would say mãe? Chaitanya Mahaprabhu, Saint Bhagavan, and he took sannyas also, completely detached from the material things. And Chaitanya Mahaprabhu, he did not forget the love and affection his mother Sachituri. Então, se Chaitanya Mahaprabhu dá um exemplo, apesar dele ser o Senhor Supremo e ter aceitado a ordem renunciada, sannyas, ainda assim ele se lembra do amor e a afeição de sua mãe Sati Devi. Chaitanya Mahaprabhu did not forget the love and affection his mother Sachituri. Chaitanya Mahaprabhu não esqueceu o amor e a afeição dado por sua mãe Sati Devi. Sachimata told, Nimai, don't go Vrindavan. You stay in Jagannath Puri. Satimata disse: "Ó Nimai, não vá para Vrindavan, por favor fique em Jagannath Puri." Because Vrindavan is very far. Who will go Vrindavan? But if you stay Jagannath Puri, then every year at least Time to time. Ratha Yatra, and people are going, then I can take your message, samachar. Vrindavan é muito longe de Mayapur. Se você for para Vrindavan, quem vai até Vrindavan e aí vai trazer notícias? Mas se você ficar em Puri, não é tão longe assim. Todos os anos, os Navadevasis vão até Jagannath Puri por causa do Ratha Yatra, e assim eu posso receber notícias de você. Mate Bhakta Siromani Sachinandan Gauri Chaitanya Mahaprabhu, the crowns and jewels of the devotee of a mother. And he keeps the order of his mother. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was staying in Jagannath Puri. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele é a joia suprema daqueles que têm devoção pela sua mãe. Então, aceitando as ordens de sua mãe, Chaitanya Mahaprabhu foi e ficou em Jagannath Puri. Not only this, every year, and Lord Chaitanya Mahaprabhu sent some Jagannath Prasad and cloth for his mother Sachidevi. Então, não somente isso, todos os anos, Chaitanya Mahaprabhu mandava Jagannath Prasad e roupas para sua mãe de Jagannath Puri. Understand? Because our scriptures explain, you cannot be free from the debts of your mother, Matri. Porque nossas escrituras explicam que você não pode se livrar do débito que tem com a sua mãe. You cannot free from the debts of your mother. Você não pode se livrar desse débito que tem com a mãe. If you free from the debts of mother, 7 births you have to serve your mother. Para você ficar completamente livre dos débitos que tem com a sua mãe, você deve por 7 vidas servi-la. So how many mothers will come? Isso quer dizer o quê? 7 births, 7 mothers will Que come. você vai ter mais 7 mães, porque So tem que how nascer mais possible 7 free from vezes. the debts of your mother? Não é possível pagar a dívida. Então não é possível, de fato, quitar essa dívida. And if you not free from the debts of your mother, then again you're going to come in this material world, in the cycle of birth and death. Enquanto você ainda tiver esse débito com a sua mãe, você estará fadado a vir para esse mundo material. So now question is coming, how will you free from the debts of your mother? Mas então a pergunta é: como é que eu vou fazer para me livrar desse débito com a minha mãe? How? Surrender to Mukunda. Como? And Sab Krishna Nam Gato Mukunda Parihitta Kartavam. Completely surrender to the seat of Guru and Krishna and serve Krishna, chant holy names. Then you free from all kinds of debts. Então, simplesmente renda-se aos pés de lótus de Guru e Krishna, cante os santos nomes e sirva-os. Assim você vai ficar completamente livre de quaisquer débitos. So try to understand this philosophy. Everybody chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And if you chant holy names, you will be free from all kinds of debts. Se
você cantar os santos nomes, você vai se livrar completamente de todos os débitos. Huh? This is the process. So our Srimad Bhagavatam gives evidence. Je gato mukunda parihit kartabam. This is the process. Devorsi bhutapta ninam nan nicharajana. Automatically, if anybody takes birth, automatically he has 6 types of deaths. Então, esse verso explica que é aquela pessoa que nasce, automaticamente adquire 6 dívidas diferentes. So how will you free from all kinds of debts? Not chanting holy names. Então, para se livrar Mukunda de... Seva means is what? Kali Yuga Mukunda Seva means holy name, chant holy names. Então, basta fazer Mukunda Seva para se livrar de tudo isso. O que é Mukunda Seva? Mukunda Seva em Kali Yuga significa cantar os santos nomes. So, here Gopis, they also asked to Krishna, this also teaching words. How possible to forget your mother, Yashoda? Então as Gopis estão perguntando para Krishna, como é que você se atreve a esquecer da sua mãe, Yashoda? How possible? You cannot forget your mother, Yashoda. Isso não é possível, você não pode esquecer da sua mãe, Yashoda. Mother Yashoda, day and night, thinking to you. Mãe Yashoda está dia e noite pensando em você. She is crying for you. Ela está chorando por você. You try to understand. When you will die, who will cry for you? Entenda isso. Quando você morrer, quem é que vai chorar por você? Who will cry? Quem? Your mother will cry. A sua mãe vai chorar por você. Your wife will cry also. Sua esposa também. Your father will cry. Seu pai. Your wife will cry. Sua esposa. But who will cry more? Mas quem vai chorar mais? Wife will cry. Dehote prano gele loke bole mora. Digri hoite bahir koile piche pele choda. Stri kandi 3 दिन जा. पिता कंदे मासी के जा. और जननी से जे बांध दे जोगो जाता दी. Here the Bengali song explain this way. They will cry for you how many days? How many years? In the Bengali song explain. Your wife will cry for how many days? 3 days. Stri kande 3 दिन. In this song explain. And your father will cry for you how many days? 1 month, 30 days. Or your mother she will cry whole life until he give up her last breath. She will cry for you. Então essa canção em Bengali explica quem vai chorar e por quanto tempo vai chorar quando você morrer. Primeiro a esposa. Quanto tempo a esposa vai chorar por você? Só 3 dias. Depois, o seu pai. Quanto tempo seu pai vai chorar por você? Por 1 mês. Mas a sua mãe, ela vai chorar por você por toda a vida dela, até seu último suspiro. Understand or not? Entendeu ou não? Understand. So that means, so for the gopis, they asked Krishna. The mother Yashoda, she is crying for you day and night. And she is almost blind. Tears rolling down. She is almost blind. She cannot see. She is crying for you. Então, as Gopis estão explicando para Krishna como Mãe Yashoda está sofrendo de tanta saudade de Krishna. Ela chora tanto que está quase cega. So Krishna, and Krishna start to cry. Hey Gopis, actually I never forget the residents of Brajavasi. I never forget to anyone. Ouvindo isso, Krishna começou a chorar e disse, Gopis, eu nunca esqueci os residentes de Vrindavan. I never forget my mother, never forget my father. I never forget also you. Eu nunca esqueci da minha mãe, do meu pai e de vocês. How possible I forget you? Como é possível que eu me esqueça de vocês?
This is my unfortunate. For this regard, I am far from you. Pela minha falta de sorte, eu estou longe de vocês. Then, but you are my heart and soul. Is it true? Mas todas vocês são meu coração e minha alma. Then, Brajavasi jata jana mata vita sakagam savai mor prana samo. Krishna told all Brajavasis, and especially my mother, father, Nanda, Jashoda, Subal, Sridham, they are as like my heart, prana. Então Krishna disse, todos os Vrajavasis, minha mãe, meu pai, meus amigos, Subal e Sridham, eles são como o meu próprio coração. तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन तुम्हें मोर जीवन है जीवन Krishna told. And among all these Brajavasis, but gopis, they are my heart and soul. E dentre esses Vrajavasis, as gopis são o meu coração e alma. And especially Srimati Radhika, she is my life here of my life here. Jivan and Jivan. Em especial, Srimati Radhika é o ar vital do meu ar vital. Yeah. But love creates two things, meeting and separation. Mas o amor é constituído de duas coisas, de encontro e separação. Separation, nourishment, the meeting. Então a separação nutre o encontro. Yeah. So priya priya sang bina priya priya sang nahi je isat praman. Then when lover and beloved, they are meeting together. Maybe the bodily meeting, but mind is going others way. Então, quando o amado e a amada se encontram, eles podem estar se encontrando de forma física, mas suas mentes estão indo cada um para um lado. But in separation, then both mind united. Mas em separação, ambas as mentes estão unidas. Then, if you love someone, maybe bodily you are separate, but mind always meeting together. Se você ama alguém de verdade, talvez você esteja distante fisicamente, mas a sua mente está sempre se encontrando com aquela So in this way, pessoa. Krishna is saying, though I am bodily far from you, but my mind always with you. Então Krishna está explicando, apesar do meu corpo estar longe de você, a minha mente está sempre com você. And in this material world, love is not perfect love. That is called temporary love. Nesse mundo material, o amor que nós encontramos não é perfeito. É? Ele é um amor temporário. And sometimes that love is not also there, only that cheating propensity are there. E a maioria das vezes não é nem amor, é simplesmente uma É? propensão de enganar o outro. Or that is called only the material sense gratification. Isso é simplesmente o desejo de desfrutar do And sentido. most of the time using the what words? Flattery words. E a maioria das vezes é simplesmente algo que acontece da É? boca para fora. You understand flattery words? Not true. Just externally using sweet words, but this is not true. Você fala várias coisas bonitas e belas, mas aquilo ali não é verdade, é só da boca para fora. One person, he lost his donkey. Certa vez uma pessoa perdeu o seu burro. You understand? He lost his donkey. He had one donkey. Ele tinha um burro e não sabia onde ele estava. So he was looking, where is the donkey? Cadê meu burro? Ele estava procurando. Then his donkey has gone very far. Talvez o burro dele tivesse ido para muito, muito longe. So he climbed on the top of the tree Ele subiu numa árvore. and looking, where is my donkey? Donkey. Aí olhava para cá e para lá, cadê meu burro? É? Ah, cadê meu burro? He could not find out where there is a donkey. Ele não conseguia encontrar o burro dele. And same times, one lover and beloved came and sitting under the tree. E enquanto ele estava ali procurando o burro, um casal se sentou ali embaixo da árvore. That time lover and beloved, they are also glorified to each others. E aí aquele casal começou a se glorificar um ao outro. How is your beautiful eyes? Ah, seus olhos são tão belos. Very nice, beautiful eyes. As like blossom lotus. Seus olhos são tão lindos, parecem uma flor de lótus. Your que face já is brotou. as like rising, what is Hum. called? Full moon. How much rays coming? Seu rosto,
Seu rosto é tão belo, parece os raios da lua. Huh? How's your sweet lotus lips? Como seus lábios são doces. As like ripened fruits, bimbo fruits. Seus lábios são tão doces, parecem uma fruta bimba, porque está bem And very soft. E é muito suave. How sweet fragrance coming from your mouth. Tem um cheiro tão gostoso vindo da sua boca. Sometimes the people are putting sometimes orange like Algumas vezes as pessoas botam um tipo de spray para borrar. In this way, he glorified his beloved. Very nice, beautiful, eloquent words. Então, dessa forma, o namorado estava ali glorificando a sua namorada com essas And palavras. finally he muito told, doces. listen, I am looking whole world inside your eyes. E aí, a última coisa que ele falou foi: olha, quando eu olho nos seus olhos, eu vejo o mundo inteiro. I'm not looking anything, just I am looking your eyes. How is the very people of the eyes? Quando eu olho para os seus olhos, eu não consigo ver mais nada, somente os seus olhos. I'm looking whole world inside your people of the eyes. E aí eu vejo o mundo inteiro na sua pupila. That time that person who lost that donkey. Hey, you are looking everything inside her eyes. You must looking my donkey. Então aquela pessoa que estava em cima da árvore procurando pelo seu burro, ele falou: "Oh, você está vendo o mundo todo, deve estar vendo o meu burro então." Tell to me, where is my donkey? Cadê meu burro? Pega meu burro aí. This is called flattery. When lover and beloved meeting, Premik Pranika meeting together, using many flattering words, that is not true. Então, a gente pode ver como isso tudo é só balela, é só da boca para fora. In the beginning saying, yes, I am taking all your responsibilities. I will also hand. I always use, mix, and sit you on the very nice Singhasan, every day worship Buddha's feet. Então, no começo do relacionamento, muitas promessas. Ah, eu vou botar você num trono e vou te adorar. Then after a few days, fighting to each other. Aí depois de poucos dias começa a briga. This is his word, flattering words, not true. Isso é tudo balela, da boca para fora. But Gopis and Krishna's prem not flattering words. Mas o amor entre Krishna e as Gopis não tem nada a ver com isso. That is their prem is called, love is called eternal and transcendent. Esse amor entre Krishna e as Gopis é eterno e transcendental. So you have to love to Krishna. Então você deve desenvolver amor por Krishna Krishna. is the embodiment of divine love. Love is God, God is love. Krishna é a manifestação de amor divino. Deus é amor e amor é Deus. How to realize these things? Chanting holy names, think, understand. How Krishna is the embodiment of divine love. That is what Premamai Bhagavan Krishna. Como a gente vai fazer para compreender e realizar isso? Simplesmente cante os santos nomes e aí você vai entender como Krishna é a manifestação de Chant amor holy names. divino. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna also told this katha to the gopis. Hey gopis, I never forget you because your love, eternal and transcendent, pure love, true love. Então Krishna falou isso para as Gopis. Ele disse: "Ó, eu jamais esqueci de vocês, porque o seu amor por mim é puro e transcendental e eterno." That means I giving this message. You come to pure love. Então eu estou explicando aqui para vocês: venham saborear esse amor puro. If you are staying with your wife, husband, children, no problem. But chant holy names. Then slowly realization will come. Não importa onde você esteja, você tem esposa, filhos, onde quer que você esteja, simplesmente cante os santos nomes e esse amor puro vai se manifestar I em am seu not saying coração. give up your wife or give up your husband, give your parents, no need.
Chant holy names. Eu não estou dizendo para você abandonar a sua esposa, esposo, seus pais, nada disso. Simplesmente cante os santos nomes. You take your responsibilities with your wife, children, husband, you can do. But you chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Assuma suas responsabilidades, cuide de sua família, mas sempre cante os santos nomes. We'll chant holy names. Raise one hand. Quem aqui vai cantar os santos nomes, levanta a mão. Everybody chant holy names. And be Todos happy. cantem e sejam felizes. Chant holy names, be happy. This is our slogan. This is our philosophy. Chant holy names. One life, chant holy names. Any circumstance, you should not give up Guru or in his Guru and give up. Don't give up. Então, essa é a nossa filosofia. Cante os santos nomes, não importa qual circunstância. Nunca abandone seu guru e nunca deixe de cantar os santos nomes. One life serve Guru and Krishna. Uma vida apenas se dedique e sirva Guru e Krishna. Guru Seva, Krishna Seva. Faça Guru Seva e Krishna Seva. 4 ways you can serve to Guru and Krishna. Há 4 formas de servir Guru e Krishna. What are the 4 ways? Quais são as 4 formas? What is the slogan? Etavat janma sapalam prana artha dhiya vacha sriya acharanam sada. Srimad Bhagavatam gives evidence. Follow the slogan. What is the first line again? Etavat janma sapalam prana artha dhiya vacha sriya acharanam sada. Follow. Esse é um verso do Srimad Bhagavatam que diz que a nossa vida vai ser bem sucedida se a gente servir a Guru e Krishna de 4 formas. Artha, Prana, Diya, Vacha. Prana. Prana, Artha, Diya, Vacha. Prana é com a nossa própria vida, nossa força vital, com o seu corpo físico você servir. Artha, com sua riqueza. Diya, com sua inteligência, você usar sua mente, sua inteligência a serviço de Deus. Vacha, com suas palavras, você falar Harikatha, espalhar as glórias de Deus. You understand or not? Yes. Everybody serve this way. 4 ways we have to serve. According your eligibility, adhikar. You will serve. Prana. Prana means your bodily head. Corpo e alma. Follow. Então, você deve servir dessas 4 formas de acordo com a sua elegibilidade. Primeira é prana. Prana significa servir com seu corpo. How to worship Thakurji, cleaning the temple, cleaning what is called? Cook for Thakurji, cleaning the temple. This is your bodily seva. Então tem muitas formas de fazer isso. Como limpando o templo, adorando a Thakurji, cozinhando para Thakurji. Muitas e muitas formas. Prana, artha means with your money you can serve Guru and Krishna. A segunda forma é artha, isso significa sua riqueza, seu dinheiro. Você pode usar esse dinheiro para servir Guru e o templo e Krishna. Nice fruits, nice clothes, and buy and offer to Krishna. Você pode comprar frutos e oferecer para Krishna, roupas para Krishna. If you give your wife, maybe she will be pleased. Then when she will be old, she will keep that people. Então você pode até dar seu dinheiro para sua esposa, ela pode ficar satisfeita temporariamente, mas quando ela envelhecer, ela te chuta para longe. But you serve to Krishna. Krishna will never become old. Have you seen Krishna become old? No. Se você servir Krishna, aí sim está garantido. Porque Krishna não envelhece. Você já viu Krishna envelhecer? One day you will become old, also your wife will also become old. Então um dia você vai ficar velho e também a sua esposa vai ficar velha. So that means I am not saying don't serve your wife. You can serve your wife, but sometimes serve to Krishna. Isso não quer dizer que eu estou falando para não servir sua esposa. Sim, sirva sua esposa, mas também sirva Krishna. 2 fruits bring. One for your wife, one for... Então traga 2 frutas, uma para sua esposa e outra para Krishna. I know 2 fruits, offer to Krishna, then that person give to wife, children, others. Na verdade, pega as 2 frutas, ofereça para Krishna. E aí aquela praçada você pode distribuir para sua família. Then your wife will be pleased with you. E aí sim, sua esposa vai ficar... Every day feed the prasad to your wife or husband or children.
Todos os dias dê prestado para sua esposa e esposa. E assim vocês vão ficar realmente satisfeitos. And this is the process. Prana artha dhiya vacha with your words. Preach Hari Katha. Então, a terceira parte, a terceira forma de servir é vacha, através das suas palavras de Harikatha. Dhiya with your mind, remember to Krishna Lila Katha. E dia com sua mente, lembre-se de Krishna, dos seus doces passatempos. So according your eligibility, adhikar, you can serve to Krishna. Então, de acordo com a sua qualificação, você pode servir Krishna. Your wealth, money will be purified if you serve to Krishna. A sua riqueza, seu dinheiro será purificado se você servir Krishna. There are many, our Srimad Puranas explain how to purification. Money, wealth, everything. Então, os Puranas dão várias evidências de como a gente pode purificar o dinheiro e a riqueza. Srimad Bhagavad Gita also Krishna says these things. What will do? Everything first offer to Krishna. Krishna Seva. No Srimad Bhagavad Gita, Krishna também explica isso. O que quer que você faça, primeiramente ofereça a Krishna. Patra puspam phalam toyam jo me bhakta prajachi. Then you give something to Krishna. Then Krishna will give lot of to you. Então, ofereça alguma coisa a Krishna. E aí, ele vai dar tudo para você. You will not lose anything. You will get more. With interest, Krishna will give to you. Se você der alguma coisa para Krishna, Krishna vai retornar para você com juros, com ressalva. Sadavipra, what did he offer to Krishna? Nothing. Just burn, not rice. But also Krishna by force grabbed it, took it. And Krishna gave him a very big palace. Então, por exemplo, Sudama Vipra, amigo de Krishna, ele levou um arroz velho quebrado para Krishna e não queria nem dar para Krishna, mas Krishna à força pegou aquele arroz. E aí quando ele voltou para casa tinha um palácio enorme. So don't you become maja. Não seja miserável. And you have to liberate. Udar chitta. Liberate. Você tem que ser. Your heart should be liberated. Você tem que ser aberto. Abre seu coração. More and more. Quando você abrir seu coração, Krishna vai colocar muita coisa dentro dele. You try to understand. And if you offer to something to Krishna, Krishna will give lot of to return back to you. Entenda isso. Se você der algo para Krishna, Krishna vai dar o dobro, o triplo, muito mais em retorno a você. So temple belongs to Krishna, Guru. So this is also Guru Seva, Krishna Seva. Então, o templo pertence a Krishna e Guru. Então, por servir o templo, você vai estar servindo Krishna e Guru. This is the process. And what you are doing every day to serve to Krishna. Krishna. Então, esse é o processo. Todos os dias, onde quer que você esteja, sirva Krishna. Bolo Sri Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Jai Sri Radhe. Arati. Just Arati. Shiva Jayo Jayo Gura Sande Haro Shikha Tá doendo. Shiva Jayo Jayo Gura Sande
Hey!
जय श्री राधा बिहारी जीव की जय श्री श्री गोविंद गोविंद मदन भक्त वेदांत श्री भगवान कृष्ण महाराज की जय श्री नारायण कृष्ण भगवान केशव कृष्ण प्रभुपाद की जय समय महाराज की जय रूपान गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरि पवलितानंद प्रभु की जय शरण गौर प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव की जय। बोलो महाप्रसाद की जय।